Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Daqui a pouco eu vou chamar o Andrei, né? Vocês conhecem o psicólogo Andrei, vocês conhecem a história dele, alguns já conhecem a história dele, outros não. Mas é uma história realmente que precisa ser contada nesse momento, né? Bastante triste. Então, por ocasião desse evento da menininha aí de 10 anos, né, pobrezinha. Enfim, essa história toda que o pessoal acompanhou, né? O assunto do abuso sexual, do estupro, do aborto, né? E uma certa polarização bastante histérica e maliciosa de muita gente tecendo comentários muito terríveis, né, sobre o assunto. Eu queria, de fato, ajudar, né, aquelas pessoas de boa vontade, sobretudo as pessoas de boa vontade, a entender um pouco melhor, né, a derramar um pouco de amor nessa história toda. E para isso eu acho que não tem mesmo ninguém melhor que o Andrei, né? Então ele vai contar a história dele, tá? Ele vai contar a história dele, mas o Andrei realmente é uma história incrível. Então, antes de começar, eu só queria dar o tom dessa live lendo um pequeno poema que é o poema que fala sobre uma pequena luz. É um poema do Jorge de Sena, Uma Pequenina Luz. Então ele é um poeta português, né? Poeta crítico, ensaísta, dramaturgo, enfim. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light. Una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando, incerta, mas brilhando, aqui no meio de nós. Entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro azedo dos que a não veem. Só adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na e é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Brilhando indeflectível, silenciosa, não crepita. Não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam, apenas brilha, bruxuleia, ondeia. Indeflectível, próxima, dourada. Tudo é incerto, ou falso, ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva. Brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz bruxuleante muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas. Mas brilha. Não na distância, aqui, no meio de nós. Brilha. Essa pequena luz bruxuleante é a vida de tantas criancinhas que se apagam antes da hora. Então, eu recebi uma mensagem agora, entre as mensagens mais terríveis que a gente pode receber, de uma pessoa, claro que eu não vou dar um nome para não expô-la, né? Enfim. Mas é uma jovem, né? Parece até ser mãe aqui. E fala sobre si que transforma vidas positivamente. E faz um comentário aqui, um story meu, né? Ela fala: por que ter essa criança? Eu não consigo entender o teu posicionamento. Por que ter essa criança? Eu não consigo entender o teu posicionamento. Querida, eu queria só apontar para uma coisa com todo o carinho do mundo. Eu não queria que você me ouvisse como se eu estivesse te acusando de nada, né? Que eu não queria mesmo que você ouvisse como se eu estivesse te acusando de nada, mas que pensamento é esse, meu amor? Né? Que
O pensamento é esse. Era um bebê de 6 meses, hein? Era um bebê de 6 meses. De você querer, enfim, se confundir ou, sei lá, justificar alguma coisa, ou querer se enganar. Ou... Veja, aqui a gente não precisa nem de metafísica. Aqui a gente não precisa nem de religião. Aqui a gente não precisa de nada. Era uma vida com 6 meses. Não é? 6 meses... Por que ter essa criança? Porque é uma vida, hein? Porque é uma vida. Do que você está falando, meu amor? A gente tem um problema grande. Tem um problema gravíssimo. A gente tem um problema gravíssimo de percepção aí. O que está te faltando? O que está te faltando para você poder falar assim, eu sou a favor do aborto nesse caso? Pelo trauma psicológico da menina? Tadinha. Meu Deus do céu, foram 4 anos sendo abusada por 3 homens, pelo menos. Negligência da avó, negligência de todos, abuso. Os pais presos, enfim. Essa garota... Mas como assim? Do que você está falando? De trauma psicológico? O que você está falando? Coitadinha dessa garota, tadinha, ela é um trauma, enfim, ela é um trauma ambulante, essa garota tem dessas histórias terríveis, que a gente tem que rezar, amparar, acolher, se for possível, ajudar, né? Mas do que você está falando? Como assim? Por que ter esse bebê? Esse bebê já foi tido, não sei se você entende essa parte, hein? Não sei se você entende essa parte, esse bebê já existe, ele já é uma vida. E uma pessoa como você fala... Mata essa criança, porque essa criança vai causar um trauma. Mata essa criança, porque essa criança não foi desejada. Mata essa criança, porque essa criança tem problema. Mata essa criança, porque essa criança vai ser uma boca a mais para comer na minha casa. Mata essa criança, mata! E o risco de vida, do que você está falando? Foram 17 horas esse aborto demorou. Uma cesárea demora menos de 1 hora. Daqui a 1 semana essa criança era viável. É evidente que tem uma ideologia nefasta. É evidente que tem um sopro diabólico no pé do teu ouvido para que você possa dizer: mata essa criança. Não é óbvio isso tudo. Essa criança de 6 meses era uma vida, hein? E 6 meses você não tem mais a tua sensibilidade. Eu não preciso mais de metafísica aqui, minha linda. Eu não preciso mais de metafísica, eu não preciso de religião. Eu não preciso de nada. É só olhar. Você olha para um bebê de 6 meses com o coraçãozinho batendo, com as mãozinhas formadas, com os órgãozinhos internos, já fazendo os primeiros exercícios para respirar, para essa luta diária que é a nossa vida humana sobre essa terra. E você fala, por que ter essa criança? Mas quem é você? Onde é que está teu amor? Onde é que está teu coração? Onde é que está teu amor? Onde é que está teu coração? Essa pequena menina de 10 anos, ela já é totalmente traumatizada, né? E o movimento feminista não teve nenhum cuidado com nada disso. E uma parte também dos religiosos não teve nenhum cuidado com nada disso. Ideologia para todos os lados, ideologia. Coitadinha dessa criança, hein? Das duas. Uma ainda tem uma vida pela frente. Terrível, mas que pode ser restaurada. Né? Essa criança pode ser amada, pode encontrar uma família que a acolha, que a faça forte, que reze com ela. A outra pobrezinha, a outra criança de 6 meses já não está mais aqui entre nós, né? E você fala, mata essa criança. Por que ter essa criança? Mas para onde foi tua sensibilidade? Onde é que tá teu coração? Quem é você? Quem é você, meu amor? Quem é você? O que você está olhando nesse mundo? Para onde é que você está olhando? É claro que a situação é toda terrível, ela é totalmente terrível. E o desfecho dela é diabólico. Coitada dessa criança, hein? A família que ela tem. Olha, um pouco de sensibilidade nessas horas, sensibilidade do coração, sensibilidade do olho, não faz mal. Não faz mal pra ninguém. É óbvio que uma criança inocente foi morta.
É óbvio que uma criança inocente foi morta. Você tem filho. Você lembra do teu filhinho. Você lembra do teu filhinho. Você lembra do teu filhinho quando nasceu. Né? As centenas de mães que sofrem de depressão pós-parto. Que tem trauma psicológico porque o filho nasceu. Mas em alguns países é assim. A criança nasce com defeito. Eles dizem. Que defeito? É uma vida, porra. É uma vida que tá aqui entre nós. É uma vida que tá aqui pra gente cuidar. Que defeito? Mas que loucura você tá falando? Uma criança, por acaso, com uma doença congênita, com uma anencefalia, com uma síndrome genética, é defeito? Ou é uma vida que tem que ser cuidada, tem que ser amada, tem que ser respeitada? Mais ainda, uma vida dessas tem que ser mais ainda amada, respeitada, cuidada. É triste uma sociedade que mata os seus mais fracos. Triste uma sociedade que mata os seus velhos. Triste uma sociedade que mata os seus doentes. Que mata, simplesmente mata, porque não quer ter um trauma. Simplesmente mata para defender uma ideologia. A vida é um valor inegociável. A vida é um valor inegociável. Se a vida tá no grande balcão para um varejão, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Você troca uma vida pelo bem-estar? Você troca uma vida pela saúde? Você troca uma vida para não ter trauma? Você troca uma vida... Se a vida tá nesse balcão, nesse varejão, nesse grande varejo do egoísmo, a sociedade já faliu. Essa sociedade já acabou. Essa sociedade ruiu. Você com ela. Se você é o coro que dá voz para isso tudo, ou a vida é um valor inegociável, ou você, seus filhos, seus avós serão mortos amanhã. Há menos de 70 anos o mundo passou por algo semelhante, hein? Há menos de 70 anos, os campos de concentração mostraram pra gente o que esse tipo de ideologia é capaz de fazer. Se a vida não é um valor inegociável, extermina alguém que me incomoda. Se a vida não é um valor inegociável, extermina alguém que me ameaça politicamente. Se a vida não é um valor inegociável... Onde é que você tá com a cabeça? Onde é que você tá com a cabeça? Onde é que você tá com a cabeça? Pobre a tua alma. Pobre da tua alma. Que não ama. Que não conhece o amor. Pobre da tua alma. Você olha para esse seu filho vivo, de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, e olha para ele como um problema. Você não olha para ele com amor. Você nunca olhou para uma criança com amor. Jamais. Alguém que olha para uma criança com amor é incapaz de dizer isso que você disse. Você jamais olhou para uma criança com amor. Você jamais olhou para uma pessoa com amor. Talvez você nunca tenha sido amada. Talvez você nunca tenha sido amada. A hora já chegou. A hora já chegou. Você precisa olhar para aquele que te amou de verdade, morreu numa cruz por você, beijar os pés dele e pedir perdão por esse pensamento, meu amor. É a única coisa que você pode fazer. Pedir perdão por esse pensamento, pedir perdão por essa expressão que você teve. Pedir perdão por fazer coro, por engrossar o coro diabólico que fala: mata os inocentes, matem os inocentes, matem os inocentes, matem os inocentes. Onde é que tá tua cabeça? Onde é que tá teu coração? Onde é que tá teu amor? Quem é você? Você precisa ser amada de verdade, minha filha. Você precisa ser amada de verdade. Você precisa se abrir pro amor. Você
precisa se abrir com amor. E eu estou te dizendo, e todos nós sabemos, é Cristo quem ama de verdade. É Cristo quem ama de verdade. É claro que a gente pode encontrar uma pessoa ou outra no mundo que faça essa ponte, que nos ame e que a gente possa experimentar esse amor. Mas você não pode deixar esses traumas da tua vida te fazerem chegar nesse lugar. Você não pode. Você não pode deixar essa negligência que teu pai teve com você, que a tua mãe teve com você, que você tem com seus filhos, contaminar o teu coração e a tua cabeça. Isso é muito triste. Isso é profundamente triste. Isso é profundamente triste. Eu queria chamar o Andrei. Andrei, tá aí com a gente? Deixa eu ver aqui. A história do Andrei, eu queria que ele começasse a contar a história, porque tá aqui. Deixa eu ver se o Andrei tá aí já. E aí, Andrei, beleza? Oi, Ítalo. Como é que você tá? Como é que Tudo você bem, tá? tudo jóia. Eu queria só que você explicasse a expressão que eu vou usar agora, porque muitas pessoas não conhecem a tua história. E eu vou falar uma coisa que eu não quero que passe despercebida por essas 8.700 pessoas aqui com a gente já. Eu queria falar o seguinte, olha, Andrei, é uma alegria você estar aqui com a gente. É uma alegria você estar aqui com a gente. Alguns vão imaginar que eu só estou falando isso por causa dessa live, mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Né? Acho que é um pouco mais do que isso, as pessoas não conhecem. Acho que algumas pessoas aqui não sabem da tua história. E esse pessoal que adora falar sobre lugar de fala, que é uma expressão que a gente não é muito amigo dela, mas eu acho que nesse momento, se tem uma pessoa com lugar de fala nessa história toda, é o Andrei. Né? O Andrei, nessa hora, é a voz dos inocentes. É a voz desses inocentes que foram ceifados prematuramente. Então, Andrei, é uma alegria você estar aqui com a gente. Por quê, meu cara? Doc, eu me emocionei profundamente com seu poema. Tá. Brilha. Brilha. Esses dias, assim, para ser mais preciso, no dia 15 de janeiro de 2020, sim, eu recebi uma mensagem de uma prima minha, que eu amo muito. E ela me dizia uma coisa que, na hora que você começou o poema, meu coração já entrou. Tá. Ela dizia assim: fui para a missa dos Reis Magos e, por vergonha, não tinha falado com você. Mas fica sempre no meu coração, então vou falar. Na verdade, eu entendi que aquela estrela que aponta o Cristo, muitas vezes na minha vida, foi você. Olha isso. Mesmo de longe, mesmo distante. Acho que não só na minha vida. E como agradeço a Deus que me deu a graça de ver a estrela e saber que ela aponta a seguir é a estrela para achar o Cristo. Que Deus permita que o seu brilho não apague e que esse brilho sempre nos leve ao Cristo. Veja que coisa. Brilha. A providência, né? A providência, né? Faz esse encontro, né? Sim. Bom, para quem não me conhece, né? A grande maioria aqui não me conhece. Eu sou Andrei, eu sou de João Pessoa. E a minha história, ela tem total relação com o tema em questão, né? E ao contrário de muitas pessoas que foram, né? Eu até estava comentando com minha esposa que eu vivi um pouco dos dias de Ítalo Marcílio na internet, né? Tanta gente comentando e tanta mensagem como essa que você acabou de ler, né? E doía no coração a gente olhar e perceber o não entendimento de tudo isso, né? Enfim. E uma das coisas que eu não coloquei no texto, que as pessoas foram lá tão fervorosamente comentar,
É que minha história começa bem antes de tudo, né? Minha mãe era adolescente, isso aqui não estava lá no texto. Minha mãe tinha 16 anos, né? E ela foi violentada, né, pelo namorado. Ele forçou a relação sexual com ela. Mas ela não engravidou. Ele ameaçou matar minha família caso ela contasse para alguém. Ela guardou aquilo com ela. E depois ela deu continuidade à vida dela com aquela história só dela, só para ela. E já adulta, né, saiu com umas amigas para um bar. E nesse bar foi apresentado para elas 2 caras. E ela não sabe como, em um determinado momento, ela começou a sentir que ela ia desmaiar. Ela não sabe como, né? Bebida, não sabe se alguma coisa na bebida. E ela então pediu para ser levada para casa, eles entraram num carro e ela apagou. E quando ela acordou, ela estava nua, num quarto de motel, ao lado de um dos caras que havia sido apresentado a ela naquela noite. Ele já tinha tido relações sexuais com ela, né, enquanto ela estava desacordada. E aí, um mês depois, ela descobre que está grávida. E começa a viver, então, né, os seus desafios. Primeiro, contar em casa. Né? E ela assume a história, não a história precisa, mas assume a gravidez, né, em casa. Estou grávida. E depois, né, como todo mundo sabe, que em caso de violência sexual já aparecia a possibilidade, né, do aborto. Né? E uma coisa curiosa, né? Algumas vezes eu perguntei isso à minha mãe. E ela, quando eu perguntei assim, quando apareceu essa possibilidade? E ela disse, nunca apareceu essa possibilidade. Né? Não tinha a ver comigo. Essa era a resposta dela. Né? E uma coisa, Ítalo, muito forte na vida da minha mãe é que ela não era religiosa, como as pessoas cagaram regra, né? Para mim, pelo menos, ali no meu post. Né? Minha mãe não era religiosa. Minha mãe foi batizada, mas depois de tudo que ela viveu, e, enfim, ela tinha a forma própria dela de viver uma espiritualidade. Não? Mas não tinha uma religião formal. Né? E a resposta dela nunca foi uma resposta religiosa. Ela dizia assim, meu filho, não tinha nada a ver comigo. Esse era o ponto do coração da minha mãe. O que eu botei outro dia num texto, eu falei assim, olha, para uma pessoa normal, o aborto é uma solução impossível. Né? Assim, não aparece. O legal falou, olha, não tem a ver comigo, tem um bebê aí dentro, né? Tem um bebê aí dentro. Vamos achar outras soluções, né? Agora, essa solução não é possível. É uma solução impossível. E 9 meses depois eu nasci, né? E cresci com não é, um hiato aí na minha história. Eu não sabia bem das coisas, porque a minha mãe só dizia assim, olha, as pessoas da minha casa só diziam assim, olha, seu pai abandonou sua mãe antes de você nascer. Então eu não sabia exatamente o que era tudo isso que eu tinha vivido. E aos 16 anos, então, ela me conta isso. Né? E ali foi o grande impacto para mim. Né? Era como se eu tivesse vivido uma mentira naquele momento. Né? Imagina ali, adolescente, né? 16 anos. Então, ela me conta tudo aquilo. Eu disse, meu Deus, mas que história então é a minha? Porque a gente busca a nossa história, né? A nossa narrativa. E naquele momento eu não sabia mais qual era a minha, então, né? Ou pelo menos não queria ver. E aí, aquela informação foi muito impactante para mim. Né? E eu tive uma amnésia, né, ali, daquela conversa. Né?
Acordei no outro dia como se eu não tivesse tido essa conversa com ela e a minha vida seguiu. Então, uma noite eu fui convidado para dar uma palestra na igreja. Nessa época eu já fazia parte de alguns movimentos, né, da igreja. Eu tinha 17 anos e alguma coisa. E eu tive um sonho, né? E o sonho era um homem que vinha de braços abertos. Sim. E naquele momento, ali naquele sonho, alguma coisa dizia para mim assim, olha, é seu pai. Não? Ele me abraçava e me pedia perdão. Tá. A cena mudava, eu estava diante da minha mãe e ela contando a história novamente. Né? Aquele momento eu recupero a memória. Eu acordo meio confuso se era sonho ou realidade, chamo minha mãe, ela me conta toda a história de novo. Né? E naquela noite, então, eu tomei uma decisão. Eu disse, olha, eu preciso assumir a minha história. Essa é a minha narrativa. Sim. E aí eu contei a minha história pela primeira vez naquela noite. Tá. Ao invés de uma palestra, de uma pregação, contei minha história. Foi um testemunho. A minha história é essa, né? Em primeira pessoa. Bom, eu contei minha história muitas vezes depois daquilo. Muitas vezes. Até que um dia, eu estava em casa e o telefone do meu quarto tocou. Eu tinha acabado de chegar da faculdade. E a voz disse assim, eu gostaria de falar com o Andrei. E eu disse, é ele. Aí a voz disse do outro lado, é seu pai. E eu paralisei no telefone, né? E aquela voz disse assim, olha, eu sei que você não tem nada para falar comigo, mas eu queria falar com você. Eu me lembrei daquele sonho, né? Sim. Aquele homem que vinha na minha direção, né? E ele disse assim, olha, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz a você e a sua mãe. Eu quero lhe pedir perdão por não ter estado na maternidade quando você nasceu, por não ter lhe dado o nome, por não ter ensinado você a jogar bola, andar de bicicleta, porque no dia dos pais você não sabia nem quem era seu pai, porque você ia dormir sem um eu te amo e uma boa noite do seu pai. E quero lhe pedir perdão por estar ligando apenas hoje. E começou a chorar muito. E naquele momento, Ítalo, eu olhei para dentro de mim e algo dentro de mim perguntava assim, e aí? Sim. E agora? Não? E surgiu dentro de mim um outro movimento que eu não entendia. Era um movimento de gratidão. Tá. E eu tomei o telefone enquanto ele chorava e disse, olha, eu não sei a quem você tem que pedir perdão, mas essa pessoa não sou eu. Tá. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que você está me dando. Porque eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer porque eu existo. De alguma forma. Você estava lá. Eu quero lhe agradecer porque foi com a minha mãe. Porque talvez se não fosse ela, eu não sei se eu estaria aqui. Parece absurdo esse sentimento, mas, enfim. Era a gratidão pela minha existência. Eu agradeci pelas mesmas coisas que ele me pediu perdão. Por ter estado na maternidade, por ter tido um aniversário, por ter um nome, por ter um dia dos pais, por aprender a jogar bola, andar de bicicleta. Porque eu toda noite ia dormir com eu te amo e boa noite da minha mãe. Minha mãe tinha uma coisa curiosa, né? Que depois eu fui compreendendo que fazia parte então da história dela. Né? Toda noite ela dizia assim para mim: meu filho, eu só quero que você seja um homem bom. Sim. E me dava boa noite e ia embora. E eu disse: olha, eu quero lhe agradecer hoje, porque o senhor está ligando para mim. Tá. Porque hoje eu estou podendo falar com meu pai. E eu quero pedir que você me abençoe. Enfim, foi o que veio. Tá. E choramos, né? Desligamos o telefone depois de um tempo. E meu quarto era no primeiro andar, eu olhei para a escada, estava minha mãe ao pé da escada, ela olhou e perguntou para mim, gostou?
Aí eu falei, a senhora estava ouvindo a conversa? E ela disse, não, meu filho. Eu disse, então como é que a senhora sabia? Ela disse, coincidentemente, eu encontrei com ele hoje, no centro da cidade. E eu dei o número do seu telefone para ele e disse a ele que a maior alegria que ele poderia me dar seria ligar para você. Eu disse, mãe, a senhora não casou, cuidou de mim a vida inteira, dedicou sua vida inteira a mim. E a senhora dá o número do meu telefone para alguém que te fez tanto mal. Olha a minha cabeça. Sim, Ela olhou para mim, sorriu e disse assim, meu filho, quem disse que ele me fez tanto mal? E eu, como não? Ela disse, não, meu filho, ele me deu você. É. E ali selava tudo, né? Minha mãe, ao contrário do que alguns disseram lá no meu post, né, não era rica, que até esse argumento usaram. Né? Minha mãe era a 11ª filha, né, de 11 filhos, de um pedreiro e de uma costureira, né, que não se renderam absolutamente na vida. Né? E tudo, então, Ítalo, que tem dentro de mim, né, eu sinto que eu preciso honrar o amor da minha mãe. E eu tive uma grande graça, né? Minha mãe faleceu de câncer ano passado. Né? Qual o nome dela? Célia. Coincidentemente, você fez um post no dia do falecimento da minha mãe e você dizia assim, tantas Célias. Assim, parecia que coisa misteriosa é essa, né? Você dizia assim, tantas Célias que deram a vida pelos seus filhos. Você dizia, era um post assim. Eu dizia, meu Deus, né? Que coisa. Que coisa, né? E minha mãe faleceu de câncer ano passado. E 20 dias antes dela falecer de câncer, Ítalo, eu estava falando sobre miséria e misericórdia. Os encontros mais urgentes e necessários dos nossos tempos. Né? Sim. Eu não sabia que ela estava ouvindo. Ela já estava sem ar. Tá. Né? O câncer foi do pulmão, então comprimiu todo o pulmão da minha mãe. Então ela estava dentro de casa, já bem debilitada. Eu não sabia que ela estava ouvindo. E quando eu fui me despedir dela, ela me abraçou. Ela olhou para mim e disse assim, filho, eu nunca gostei quando você usava a palavra miséria. Mas hoje eu vi e encheu o olho de lágrima. Eu vi, meu filho, que eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. E a minha busca, né, de honrar a minha mãe, naquele momento, eu tinha acertado sem querer. Né? E minha mãe, então, morreu com esse sentimento. Eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. Né? Eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. Então, brilha. Sim. Brilha foi significativo demais para a gente iniciar essa conversa, né? Tá, excelente. Muito. E você vê que uma coisa me chama a atenção aí na tua história, né? Como é que as coisas são, né? A tua presença nesse mundo foi caminho de redenção pro crime do teu pai, né? De algum modo, assim. Teu pai, ele... Faz conta, alguma coisa pôde acontecer, talvez, dentro dele, em primeiro lugar, pela tua mãe ser quem ela é, né? E por você estar aí também. Então, tem vários instrumentos. O milagre acontece de várias formas a partir de um ato bom, né, que é realizado. Né? E não ceder para o mal. Me parece, né, Andrei, que é um pouco essa perda dessa esperança que, de algum modo, deixa uma neblina na frente das pessoas e ceder ao mal, ceder ao erro tão facilmente por um desafio. Sim. Né? Isso acontece na nossa vida a todo instante, mas é meio triste, assim, é muito triste, na verdade, que
que numa situação limite dessa, quando tem uma vida em jogo, né? Alguns ainda vão ceder a isso, né? Então, estejam cedendo com opinião, né? Vamos colocar aí, alguns dando as suas opiniões e assim, é uma falta de esperança muito profunda na vida, me parece, né? Muito profunda, muito profunda. Isso me parece um sintoma, assim, revela algo terrível do nosso tempo, né? Sim. Algo terrível do nosso tempo mesmo. Né? Você vê a tua mãe, você falou, não tem formação religiosa, foi como eu estava dizendo um pouco antes de você entrar, eu não sabia que ela não tinha formação religiosa, mas eu falei, olha, é que não precisa de formação religiosa para você poder simplesmente fazer uma vida humana. Você tem uma vida aí, você tá entendendo? Eu tenho uma vida. De verdade, o que religião tem a ver com isso? É uma grande pergunta. Eu nunca entendi muito esse assunto. Por que religião tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu falei, olha, tem uma pessoa aí dentro. Uma pessoa que foi gerada, né? E aí que tá o ponto, né, Andrei? E esse não quero, ele serve para um monte de coisa na vida, né? Assim, não quero, não quero, né? Não quero. Agora tem certas coisas que o não quero não se aplicam, né? Esse não quero não vai se aplicar a certas coisas. Como assim não quero uma vida humana? Essa é a coisa mais preciosa que tem. Como é que você vai... Isso é o valor último de todos, né? Isso é uma grande bênção, uma grande graça mesmo, né? Crucificaram lá o rapaz que foi falar com a família da menina, né? O Pedro. E pegaram lá um texto dele que falou, Deus colocou uma alma aí e foi permitido por Deus. Falei assim, mas tudo isso é verdade mesmo, sabe? O que estão falando desse cara? O cara falou a verdade é essa mesmo, sabe? Você não precisa nem disso pra explicar, mas ele não falou nada que seja errado. Falou, é isso mesmo. Estão falando dele. Né? Por que estão falando do Pedro? Deixa o Pedro em paz. O cara tá certo, porra. Você tá entendendo? O cara tá certo. Agora essa falta de sensibilidade, eu acho que a tua presença, ela... Fala bem de você não, fala bem da tua mãe. Essa falta de sensibilidade, a presença da tua mãe, ela clareia tudo, né? Assim, o modo como tua mãe enfrentou a coisa, 11 irmãos, 10 irmãos, né? A família é pobre, claro, foi uma situação traumática, obviamente, né? Assim, uma situação não desejada, vamos colocar assim, a situação é não desejada. Essa é uma grande confusão entre a situação é não desejada, é óbvio, né? A situação é terrível, a situação é um crime. Agora, aquela vida não tem nada a ver com isso. Digo, a vida é outra coisa. A situação é assim. A vida é uma outra coisa. Claro. Né? A vida é outra coisa. Como é que alguém pode não desejar uma vida? Isso é uma coisa muito... A sensibilidade, né? Ela tem que estar muito alterada. As pessoas sentem... Eu entendo as pessoas que estão na situação. Eu juro pra você, André. Não estou justificando. Não, assim, imagina. A pessoa na situação, eu entendo que ela falha essas coisas. Tá totalmente perturbada, tá abalada. Um monte de gente falando um monte de coisa na cabeça dela. Enfim, agora a pessoa que não está nessa situação, conseguir declarar uma coisa dessa e se revoltar contra a história da tua vida, né? Pois é. Isso é muito absurdo. Eu vi o Jesus se revoltando. O pessoal fala da gente. O pessoal me falou hoje, olha, um aborto há 2000 anos tinha resolvido isso tudo. Você viu esse post que alguém colocou? Se tivesse abortado o Cristo, tinha resolvido isso tudo. Minha filha, você não está entendendo? É que abortaram o Cristo, crucificaram o Cristo, mataram o Cristo na cruz, entendeu? E ele ressuscita, porque ele é a verdade, ele é o amor, você tá entendendo? Ele tá sempre presente, não é disso ter essa pessoa é um pensamento totalmente desconectado de tudo que existe. É óbvio que não. É óbvio que essa pessoa tá muito, muito doida, muito, muito triste a experiência, muito triste a vivência dela, né? Você é psicólogo, Andrei, né? E você, né? E qual que é a linha que você segue? Só o pessoal... Eu me encontrei com a logoterapia, né, na época da faculdade e fui ali salvo dentro da universidade pela logoterapia. Sim. Né? E, obviamente, sem rasgação de seda alguma, né? Além da logoterapia, eu trabalho com muita coisa que aprendo de você, né? Que bom. E o sentido da vida foi sempre uma tônica, né? Acho que ele entrou ali na minha vida meio que pela Providência também, pelo canal da Providência, né? E também pelo canal da minha mãe. Você vê, Ítalo, a narrativa como é importante, né? Uma vez
uma pessoa disse assim para mim: olha, Andrei, sempre que eu escuto tua história, Sim. não há como eu não pensar na tua mãe como, né, a protagonista, né, a grande heroína, por assim dizer, né? Eu disse, mas é claro, porque é assim que eu conto a história. Sim. Sim. Né? Mas Exato. a gente poderia contar a história de outras formas, né? Movendo peças. Sim. E fazendo a história se tornar uma história de vítima, fazer a história se tornar uma história de algoz. Depende de quem eu ponho em evidência. E na minha história eu ponho em evidência a minha mãe, porque é assim que eu vejo. Sim. Nessa história que a gente está vivendo agora, né? A narrativa em que ela é contada, né, evoca a sensibilização, os sentimentos, né? E as pessoas, né, se abnegam da sua razão, da sua inteligência, da verdade, e falam só os seus sentimentos, né? Vociferam assim, né, seus sentimentos, né, diante do quadro, sem raciocinar absolutamente, né? No meu post eu dizia o seguinte: olha, não se trata, filho, do aborto, não se trata mais do estupro que eu estou falando aqui. Eu estou falando que aquela vida podia dar certo como a minha deu. Porque o discurso era: não, Andrei, mas você, sua mãe não era uma criança de 10 anos. Há quem tenha falado isso, né? Não, falaram muito. Sua mãe não era uma criança de 10 anos. Você está falando a partir de um contexto completamente, né, diferente, completamente alheio à situação. Eu dizia: não, minha filha, eu estou falando a partir do ponto de vista de quem existe, de quem nasceu. Né? Eu poderia ter sido o feto do lixo de uma clínica de aborto. Sim. Mas não sou. Né? Pelo contrário, eu continuo existindo, né, porque eu tive uma oportunidade. E essa oportunidade me levou para muitas coisas. Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Deus, eu tive a oportunidade de me formar, tive a oportunidade de fazer, né, pós-graduação, eu tive a oportunidade de construir minha família, eu tive a oportunidade de ter uma filha, né? Sim. Coisa mais linda do mundo, minha Kiara. Eu vi a fotinha dela. E minha história me levou a lugares que eu nunca imaginei. Por exemplo, em 2004, né? Eu tive a oportunidade de estar 15 minutos com o João Paulo II, né? São João Paulo II, por causa da minha história, né? Alguns bispos me levaram por causa dessa história. Então, quer dizer, é uma vida que não é que deu certo, mas está dando certo. Assim, com os atropelos próprios da minha existência, mas assim, está dando certo. Por que aquela vida não poderia dar certo? Né? É porque ela nunca foi olhada no final das contas. Essa é a coisa. Ela foi negligenciada, né, no final das contas, né, por um roteiro. Realmente uma situação que tem um elemento de trevas aí nela, né? Assim, tem um elemento de obscurantismo muito grave, eu acho. Que né, porque assim, você tinha uma menininha lá e obviamente ela precisava de cuidado, suporte, ela precisava de uma atenção, assistência de alto risco. Eu conheço bem essa história, tá? Porque, enfim, detalhes dela. Então, havia um hospital, não vou falar porque eu acho, não sei se é permitido ou não, mas eu vi um hospital que faz parte da rede Cegonha, um hospital completamente qualificado, com profissionais com experiência em gestão de risco que já tinham se disponibilizado a atender a criança. A diretora desse hospital, a diretora da maternidade desse hospital já tinha se disponibilizado, tinha escrito uma carta. Então, era 100% possível, do ponto de vista prático, né, essa criança ser assistida. E levar adiante a coisa assim. Tem um elemento de trevas aí, né, André? Assim, você percebe isso também. Assim, quer dizer, as feministas pegando a menina, enfiando no avião, levando para Pernambuco.
uma coisa assim, quase que uma obstinação, né? Uma obstinação no mal mesmo. Porque essa aqui é a questão, olha, vamos lá, sendo bastante... Esquece a religião, né? Vamos esquecer a religião. Fala, aquele bebê já tinha 6 meses, ele já podia nascer e ser levado para adoção. É uma obstinação em matar, é realmente a cultura da morte. É realmente o desejo de implementação da cultura da morte. E Oi, Ítalo. nessa mesma semana que o aborto na França, de algum modo, fica muito facilitado até os 9 meses. Essas coisas não são por acaso. Não, não Né? são por aqui. O movimento feminista ele tem conexão global e mundial. É evidente que estava uma caça de um caso como esse e, miseravelmente, infelizmente, existem centenas de casos como esse. Acharam um e conseguiram dar apelo midiático para essa coisa. E alguns desses atorzinhos, esse pessoal do Beautiful People, batendo palma para uma cultura de morte dessa, né? É terrível. Eu ia comentar, né, que, eu não sei se você viu, o Tiba fez uma live Não vi. com uma deputada, né, que estava lá, passou o dia na frente do hospital, né, onde aconteceu o aborto, né? E ela relata nesse vídeo que quando o médico apareceu na porta, né, eles perguntaram o seguinte: olha, quando vocês tirarem a criança, Sim. quem vai matar? A enfermeira? Porque aí ele olhou e disse assim: sou eu. Eu vou matar o bebê. Ela falou isso na live, né? Quer dizer, assim, como você está falando, é uma obstinação em matar, né? Em 2009, esse mesmo sujeito, ele já tinha feito algo muito semelhante, né? Era uma menina de 11 anos, se não me engano, mesma coisa. E ele foi lá e por isso que levaram até o hospital dele. Tiveram uma troca de turno para ele poder estar presente lá, né? Porque ele... Agora, em 2009, né, André, assim, era o governo Lula, né? Que tinha um compromisso em passar a agenda do aborto. Tinha um compromisso em passar a agenda do aborto. Dessa vez, a gente ficou um pouco, francamente falando, né, assim, decepcionado com a falta de posicionamento. Vamos lá, sendo já para também, enfim, né, muito, muito decepcionado com a falta de posicionamento do governo, né? Essa é a hora, né? Essa era a hora de mostrar a cara, né? De mostrar assim aquela coisa, né? Estamos lá da verdade, né? Depois uma falta de posicionamento também do senhor bispo daquela diocese, né? E dando apoio para a família e dando apoio, né? Dizendo o que tinha que ser feito, se pronunciando. Como em 2009 aconteceu em 2009, o bispo local nessa outra circunstância de fato se pronunciou e foi para frente, e claro, foi martirizado, né? Enfim, martirizado entre muitas aspas, martirizado entre 1000 aspas, né? Nunca passa disso, é simplesmente assassinato de reputação, só isso, não passa disso. Mas numa circunstância dessa, o que a reputação tem a ver com a história? Dane-se minha reputação, né? Se eu puder salvar a vida e educar, né? E dizer o que é o certo, onde é que está o pronunciamento dele, né? Assim, assim, e dos pastores também locais, assim, não vamos só botar na conta da igreja, não, mas dos pastores também, né? Enfim, tu tá com medo, né? Medo de quê? É uma situação tão clara, né? Uma situação tão clara. Você falava uma coisa, né? Quando a gente conversava lá no Instagram, né? Que de fato, assim, fazia muito sentido, né, Ítalo? Assim, como muitas vezes as pessoas que são contra o aborto, nesses casos, né? Sim. Elas aprovam, assim, eu sou contra, mas nesse caso... Claro. E aí tem os medrosos, né? Sim. Tem as pessoas que têm medo de pôr a cara, porque tem medo de perder, sei lá, perder o que não tem, né? Perder seguidor, perder... Pelo amor de Deus, perder seguidor. Esse tipo de coisa assim que você nem pensa. Você tá entendendo? Assim, daí, perder seguidor. Sei lá, cara. Porra. Eu perdi uns 30 mil. Que? Entendeu? O que você tá falando? Porra, perder seguidor, você pode estar brincando, meu filho. Né? Eu penso assim, porra, pra que serve o meu Instagram? Né? Meu Instagram não serve pra isso, não serve pra nada.
Sim, pois é. Né? Um negócio absurdo. Eu falei, pelo amor de Deus, né? É isso aí. E aí que eu falo, Andrei, que é por isso que é importante, por exemplo, né, a tua voz, o teu testemunho, a tua história e a clareza de ideia que você tem, né, assim, uma coisa bem formada, clara. É importante falar essas coisas porque as pessoas estão mesmo desorientadas, bicho. As pessoas estão desorientadas. A gente dá a mão para as pessoas do nosso lado, elas estão desorientadas. Então, é isso. Às vezes a pessoa é contra o aborto porque, sei lá, é de conservador, não sei o quê, ou é religiosa. Mas, nesse caso... Então, entenda. A pessoa que pensa isso, ela não entendeu nada sobre nada Não ainda. entendeu nada. Exato. Porque ela tá botando uma outra coisa, tá botando uma circunstância, tá botando um trauma, tá botando um monte de coisa sobre o primeiro princípio, sobre o primeiro valor, que é a vida humana. Né? Que é a vida. A vida humana é o primeiro valor de todos. Olha, e não precisa nem de religião para isso. Se a vida humana não é o primeiro valor, todo o sistema de garantias, todo o sistema social está em risco, está em xeque, porra. Quer dizer, isso é abertura para tirania, porra. Isso é, de fato, a pavimentação da tirania. A pavimentação de uma tirania eugenista, assim, é uma tirania homicida. Se a, é óbvio. Óbvio que o aproveitamento midiático de uma circunstância dessa, de uma situação dessa, é simplesmente um termômetro para ver o quanto aquela civilização aceita ser tiranizada. É óbvio Absolutamente. que é um termômetro. Fala, olha, vamos lá, só a gente vê, opinião. Ah, tem um monte de gente que é a favor disso. Perfeito. A tirania vai ser implementada, mas é óbvio que vai. Falou, não, ninguém aceita isso. Todo mundo fala contra isso. Falei, então, peraí, não dá para tiranizar esse povo, né? Que é um povo esperto, é um povo ligado, é um povo que sabe quais são os primeiros princípios, né? Então é evidente que a aproveitação midiática de uma coisa dessa, e por isso que eu falo, olha, não seja um fraco, não seja fraco, né? Para as pessoas, não seja fraco. Se você está na dúvida, mas calma, é isso que o Andrei estava falando. O teu sentimento está na frente de uma coisa que é o primeiro princípio, que é o primeiro valor, que é a vida humana, né? É óbvio, né, André, assim, que a gente vai para uma situação dessa, uma criancinha de 10 anos abusada repetidamente por 3 homens, a 4, é óbvio que você fica absolutamente comovido, entristecido, você não queria que nada daquilo tivesse acontecido, é óbvio. É óbvio isso. Né? E óbvio que você não quer que a circunstância diabólica, que o desfecho diabólico aconteça, quer dizer, matar, meu Deus do céu. Né? E a gente fica impactado, por exemplo, com algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa disse assim, né, lá no meu comentário, disse assim, olha, essa criança ela vai carregar a marca de uma cesárea. Por exemplo, né? Olha só a ideia. É isso. Quer dizer, a marca de uma cesárea, uma cicatriz é mais importante do que, né, a vida. Não. Ela não pode carregar uma marca no corpo. Pronto, é isso aí. É a ideologia dessa coisa do parto humanizado, né? Tem um pessoal muito radical nisso. Mas, cara, é o parto de uma criança, correto? Então, assim, o parto é só a via para que a criança apareça. Então, é óbvio. Então não está preocupada. Essa pessoa que falou isso não está preocupada com isso. A pessoa está preocupada com uma outra coisa, com uma ideologia. Fala, pô, a cicatriz cesárea é mais grave do que um homicídio. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é claro, o conjunto de valores, a hierarquia de valores dessa pessoa é um caleidoscópio. É uma coisa assim, completamente louca. Né? O conjunto de valores dessa pessoa é caleidoscópico. Eu falei assim, meu filho, é óbvio que essa pessoa ela foi feita para ser uma tirana ou para ser tiranizada. Isso é óbvio. Né? No respeito aos princípios, no respeito aos valores. Então é um apelo real, assim, é um apelo real entristecido, mas ao mesmo tempo, né, cheio de esperança de que as pessoas consigam organizar os seus princípios, né, os seus valores. E o primeiro deles é esse, alguém que não meditou profundamente sobre a vida, né? Alguém que não meditou profundamente sobre a vida. Fala, tá você aqui, né, André? Fala, olha, porra, medita mesmo, né? O pessoal fala pro pessoal, desculpa, né, André, mas é isso, né? Assim, olha, Deus permite essas coisas para de fato iluminar a vida dos outros. Então, claro, sabe, aqui, o André está aqui, você tá entendendo? Foi vítima, né? A mãe dele foi vítima de um abuso gravíssimo, né? Meu Deus. E pronto. Não, o André está aí, claro, então foi um crime lá que foi cometido, uma coisa, enfim, o que uma coisa tem, né? Ítalo, Diga, meu cara. quando você falava, né, eu me lembrava de uma coisa que
foi algo que você mudou em mim. Eu acho que é importante falar, né? Às vezes bate uma tristeza, né? Tá. Pelo menos era assim que eu recebia antes, né? Quando eu via isso, né? Até que um dia, né, eu me recordo, foi no dia que eu te conheci, né? Tá. 2018. Você estava tentando dar uma aula e, por algum motivo, a internet não funcionou, né? Sim. E aí, no outro dia, as pessoas começaram a te xingar, assim, a chincalhar na internet. Não sei se você se lembra disso, né? Lembro. E Lembro. mercenário, né? Alguma coisa do tipo assim. E você disse assim, olha, quando eu vejo isso, eu vejo que o meu trabalho ainda precisa ser muito mais forte. Isso aqui, assim, virou uma chave, sabe? Dentro de mim, eu disse, meu Deus, é isso. Né? Não é que eu não sinta a tristeza pelo estado que estão aquelas pessoas. Mas, assim, essa tristeza, ela precisa me mover para frente, né? Era o que eu queria dizer, né? De alguma forma, para algumas pessoas. Olha, não fica triste, você que está aí lutando, né? Que até foi achincalhado, né, na internet. Tem uma comunidade em Recife que está sofrendo absurdo, né? Tudo foi pichado, as coisas deles e tal. Então foram caçados na internet, etc. Olha, não desiste, né? Não desiste, né? O teu trabalho se faz ainda mais necessário. Eu acho que isso virou, para mim, uma chave muito importante na minha vida, ali naquele momento de 2018. Que bom, que bom, que bom, que bom, Andrei. Meu caro, olha, é que eu preciso terminar antes do Instagram cortar a gente, porque senão essa live não fica salva. Mas eu queria só terminar do mesmo jeito que eu comecei contigo. É uma alegria ter você aqui com a gente, meu cara. É uma alegria ter você aqui com a gente. E, claro, por tudo, né? Por desde isso até agora, mas agora especialmente também, porque eu acho que foi um brilho, né? Assim, foi um brilho, né? Foi uma coisa assim, foi algo que brilha. Né? É uma esperança que volta a brilhar. É um olhar de amor que pode voltar a brilhar. Né? É um desejo de vida que pode voltar a brilhar quando a gente vê uma vida que poderia ter sido ceifada, né? Pela opinião pública, pela opinião de outros, né? Pela sensibilidade dispersa e louca e translocada e diabólica do dia de hoje para ter sido ceifada, mas encontrou ali uma pessoa que tinha uma sensibilidade, uma fé, por que não, né? na vida humana. E te amou desde o primeiro segundo. Né? Tua mãe te amou desde o primeiro segundo. E você vê que o amor cobre uma multidão de pecados, como diz o apóstolo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, assim, teve lá um pecado, um crime gravíssimo, e o amor cobriu aquilo tudo, transformando, né? Tumbativamente, assim, as realidades que vieram depois. Então, depois da conversão do teu pai, o pedido de perdão dele, depois na tua vida e teu trabalho abençoado, as pessoas que se beneficiam pela tua vida, pela tua história, e a tua mãe encontrando a misericórdia e sabendo... né, a caridade, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, essa é a chave. Andrei, muito obrigado, meu cara. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre em breve e faça uma outra live, enfim, talvez sobre outro tema. Vamos lá, Doc. É uma alegria para mim, bom. Tá? Obrigado. Beleza. Obrigado Fique pelo com Deus. convite. Até mais. Tchau, tchau. Manda um beijinho pra Tchau, Kiara tchau. aí, por favor. Tchau, tchau. Valeu.